No Dia do Soldado, o comandante do Exército diz que desvios de conduta de militares serão repudiados e corrigidos. Jair Bolsonaro entrega extratos bancários após o Supremo Tribunal Federal autorizar quebra de sigilo. Bolsonaristas se movimentam para protestar no 7 de setembro e colocam autoridades do Distrito Federal em alerta. The Chosen, série sobre a história de Jesus, chega aos cinemas brasileiros. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Nesta sexta-feira, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que a instituição não tolera desvios de conduta de militares e que esses atos serão repudiados e corrigidos. As declarações foram dadas na cerimônia de comemoração do Dia do Soldado, em Brasília. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Soldado no Brasil. A data de celebração faz referência ao dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como uma homenagem ao seu nascimento. Participaram da cerimônia o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa e Segurança Pública, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e autoridades do governo. Durante a leitura da chamada Ordem do Dia do Exército no quartel-general em Brasília, o general Tomás Paiva afirmou que essa celebração é de extrema importância para recordar a nossa história e para que todos os soldados brasileiros se lembrem que foram chamados para serem pacificadores e defensores da pátria e da democracia. Sejamos como ele, forjados na diversidade, intransigentes na defesa da legalidade, pacificadores e férreos defensores da nossa pátria e da nossa democracia. Sejam nossos canhões, fuzis, baionetas e almas o último reduto em defesa da nossa soberania, que recebe novos desafios, mas conta com os mesmos valores de seus soldados. Viva o Duque de Caxias, viva o soldado do Brasil! O comandante ainda ressaltou que, havendo eventuais desvios de conduta, essas ações serão repudiadas e corrigidas, pois não fazem parte do Código de Ética do Comando. Guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. A declaração de Paiva ocorreu em um momento em que a conduta de diversos militares tem sido questionada na CPMI realizada no Congresso Nacional, que investiga os atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Esses militares, que estão sendo interrogados na comissão, também atuaram na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro entregou extratos bancários ao Supremo Tribunal Federal após determinação de quebra de sigilo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou no final da tarde de quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários do período em que Bolsonaro foi presidente. A decisão ocorre uma semana depois da quebra de seu sigilo bancário ser autorizado pela Corte na investigação sobre o recebimento e venda de joias. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deu a mesma decisão para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que agora tem a mesma defesa do marido.
janeiro. A expectativa de aliados é que ela também entregue sua documentação logo para o Supremo Tribunal Federal. A entrega dos documentos ocorre após Moraes autorizar no último dia 17 a quebra de sigilo bancário do casal no âmbito da Operação Lucas 12.2, que apura suposto esquema de venda no exterior de presentes recebidos durante a presidência. A medida foi solicitada após uma operação da PF no último dia 11. As suspeitas da Polícia Federal apontam que os recursos gerados com as vendas dos bens eram repassados a Bolsonaro em dinheiro vivo, o que dificulta identificação em extratos bancários, uma vez que são mais difíceis de serem rastreados. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a aliados que quer se distanciar ao máximo possível das investigações que atingiram o filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal por estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Embora seja assessor de um senador do partido com salário de R$ 9.500, o dirigente partidário avalia não valer o desgaste de sair em defesa pública do investigado. 04 não tem mandato nem potencial eleitoral que justifique maior envolvimento da legenda. A posição contrasta com a adotada com outros integrantes do clã, como Flávio e Eduardo Bolsonaro, e até mesmo com Carla Zambelli, já abandonada pelo entorno da família, mas ainda abrigada por Valdemar. Ao contrário de Jair Renan, os três não só possuem mandato como capital político relevante, inclusive para as eleições municipais de 2024, quando Valdemar pretende conquistar pelo menos 1.000 prefeituras. Em outra ocasião, 04 já foi escanteado até pelo pai, quando o filho foi alvo de outra operação por tráfico de influência. Bolsonaro disse não ter certeza de sua inocência. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele. Ele vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim, mas recebeu de vez em quando aqui, mas tem a vida dele. Não vou dizer se está certo ou está errado, mas graças a Deus que eu proteja ele. Jair Renan hoje é assessor do senador de Santa Catarina, Jorge Seife. Logo após ser nomeado para o cargo no início do ano, mudou-se para Balneário Camboriú. A movimentação nas redes sociais de bolsonaristas sobre o 7 de setembro tem ligado um alerta no Exército e na Polícia Militar do Distrito Federal. O Exército e a Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal têm monitorado a mobilização de bolsonaristas que planejam realizar protestos contra o presidente Lula durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência, em 7 de setembro. A avaliação da inteligência dos militares é que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro têm se dividido entre dois grupos. Um que apoia a ida ao desfile em Brasília para vaiar Lula e as Forças Armadas, e outro que considera mais adequado esvaziar o evento como um recado de que o petista não tem apoio popular como tinha seu antecessor. Até o momento, nenhuma grande liderança do bolsonarismo se manifestou publicamente ou em grupos de mensagens monitorados favoravelmente ao protesto contra o petista. O risco de tumulto, de acordo com a análise de momento, é considerado baixo. O monitoramento é uma prática das forças de segurança nas vésperas de grandes eventos. O trabalho, porém, foi intensificado após os ataques às sedes dos poderes e as acusações de que os órgãos demoraram para perceber a gravidade dos atos antidemocráticos que se formavam nos dias que antecederam o 8 de janeiro. As manifestações de grupos de mensagens e redes sociais identificadas pelos militares mostram que bolsonaristas não estão insatisfeitos somente com Lula. Nas mensagens, os apoiadores do ex-presidente dizem que as Forças Armadas merecem sentir o desprezo durante os desfiles. O Conselho Nacional de Justiça ouviu nesta sexta-feira o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos na condição de testemunha no processo de correição pela Operação Lava Jato.
Olá, pessoal. Eu acabei de receber uma intimação do Conselho Nacional de Justiça para ir depor amanhã. E aí você me pergunta, por que, Deltan? Você está sendo investigado? Qual é o processo? O que está acontecendo? Eu não sei, porque não me deram acesso ao conteúdo dos autos. Me asseguraram que eu vou depor na condição de testemunha, mas eu fui olhar a portaria de instauração desse procedimento. É um procedimento instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça de modo genérico para apurar o que aconteceu na Lava Jato. Instaurado por quem? Quem está conduzindo isso? É o ministro Salomão. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos na condição de testemunha, no processo de correição instaurado para apurar eventuais falhas nos procedimentos ao longo da Operação Lava Jato. A correição tramita em sigilo. Foi confirmado com o CNJ e com Dallagnol que o depoimento foi às 13 horas. Em maio, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, ordenou uma fiscalização em 2 instâncias da Lava Jato no Paraná e no Rio Grande do Sul. A 13ª Vara Federal, em Curitiba, e a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. As correições foram abertas para identificar erros e eventuais excessos cometidos por magistrados em todas as fases dos processos judiciais, para que se possa corrigir possíveis abusos. Nas redes sociais, Dallagnol criticou a ausência de um fato objetivo para a investigação. E a seguir, voto de ministro Cristiano Zanin contra a descriminalização do porte de maconha enfurece a esquerda. Em Angola, Lula assina acordos bilaterais e critica a indiferença de Bolsonaro ao continente africano. O Brasil News da Rede Brasil de televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.